Boa tarde, pessoal. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, terapeuta sistêmica e hoje eu estou aqui para a nossa 21ª live, passou muito rápido, né? E eu quero falar hoje, conversar um pouquinho com vocês sobre um curso que nós vamos dar, eu vou dar junto em parceria com o Instituto Vera Bassoi. A Vera esteve aqui na semana passada para falar um pouquinho, mas a gente acabou falando de tantos assuntos e a gente não aprofundou nesse tema que é o curso de extensão universitária, né? Ele é um curso de extensão universitária. O nome desse curso é Formação em Constelações Sistêmicas Aplicadas ao Judiciário, onde nós nos propusemos a trazer esse olhar das constelações em relação aos assuntos do judiciário, do direito. Eu estou terminando agora uma pós-graduação em Direito Sistêmico pela Hellinger Schuler, e onde todos esses assuntos são tratados, e eu sou também conciliadora e mediadora no Sejusc aqui de Sorocaba, e juntamente com o juiz Dr. Cláudio Lopes, nós vamos também trazer esse olhar sistêmico aplicado às práticas do judiciário. Esse curso é um curso de extensão universitária, ou seja, ele é reconhecido pelo MEC, então quem faz esse curso tem um certificado não de uma formação livre, e sim de um curso reconhecido pelo MEC, vai poder usar inclusive em termos de horas e tudo. Ele tem um outro peso, eu não sei se isso é importante, mas tem algumas pessoas para as quais isso é importante, tem uma certificação oficial, né? Esse curso vai ser distribuído em 8 módulos, 6 módulos teórico-vivenciais, onde nós vamos abordando mês a mês temas pertinentes, tanto do ponto de vista das constelações, porque o que nós vamos fazer? No primeiro instante, nós também vamos formar vocês, digamos, ou quem se interessar, consteladores. Então, ele não é um curso onde nós vamos falar só sobre o direito, nós precisamos, para falar sobre as constelações aplicadas ao judiciário, nós vamos ter que trazer toda essa parte teórica das constelações, esse outro ponto de vista, essas mudanças de paradigmas, para a gente entender essas 3 leis das quais eu venho falando tanto, né? Hoje é o 21º programa e nós estamos sempre falando, eu estou sempre conversando com vocês de vários aspectos dentro dessas 3 leis que regem os relacionamentos, né? Que é a lei do pertencimento, para quem já acompanha há mais tempo, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, entre o dar e o tomar. Então, como essas leis também como a gente pode olhar para isso do ponto de vista jurídico. Então, só para dar um exemplo para vocês, né, só para a gente conversar, já que eu estou falando desse curso. Então, por exemplo, o primeiro módulo ele vai acontecer no dia 17 e 18 de março, esse mês, em Sorocaba. Né? Eu estou falando dessa extensão de Sorocaba, porque muito provavelmente nós vamos ter também uma segunda turma em Uberlândia, porque Uberlândia já pediu esse curso já há algum tempo e tem uma turma ali, parece que se formando, e essa turma fechando, nós vamos também levar esse curso para Uberlândia. Então, por exemplo, o tema do primeiro módulo. O primeiro módulo ele é um módulo básico. Então, nós vamos falar sobre essa construção desses novos paradigmas, o que é constelação, sobre o fundador, né, o criador das constelações, que a gente usa como método, mas, na verdade, traz muita filosofia dos relacionamentos. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a introdução à visão sistêmica e fenomenológica, o que é fenômeno, o que é sistema, como isso funciona, a ressonância mórfica, que a gente já falou, né? Os campos mórficos, como é que funcionam esses campos de comunicação, de informação, como é que a gente acessa isso no nosso corpo. Então, nós vamos falar sobre essas ordens também do relacionamento humano, né? Então, essas que eu falei, e essa noção e digamos assim, esse insight que o Bert Hellinger teve sobre a boa e a má consciência. Quer dizer, mesmo eu sabendo onde encrenca a minha família, mesmo eu sabendo o que eu preciso fazer para sair desses nós, por que eu não consigo? Essas fidelidades inconscientes, onde a gente prefere morrer
com os nossos do que ser excluído por eles ou se sentir excluído por eles. Isso que a gente chama de boa consciência. Então eu mato alguém numa guerra porque eu tenho uma boa consciência, porque eu estou matando um inimigo. Só que o inimigo tem uma família igual a mim. Ele também é filho de pai e mãe como eu. Ele também tem filhos, ele também tem anseios, ele também quer ser feliz. Quer dizer, o que leva a gente numa boa consciência a sacrificar um outro? Igual, mas ao mesmo tempo diferente. Então, o primeiro módulo vai tratar sobre esse tema. O segundo módulo vai acontecer no dia 28 e 29 de abril, quer dizer, esses módulos eles são mensais, 6 módulos teórico-vivenciais, onde a gente vai falar dessas teorias e colocar já na prática, e os 2 últimos módulos, módulos de supervisão, onde vocês, ou quem for fazer o curso, claro, vão aprender a constelar. Não que durante esses 6 módulos vocês não vão criando as bases para isso, mas esses 2 últimos módulos, esses módulos finais, neles vocês vão praticamente só fazer constelações e nós, os docentes do curso, vamos supervisionar vocês nas constelações. Então, vocês vão trazer também os temas. Esse curso é um curso que não é só para quem é da área do direito, né? É para servidores, juízes, advogados, quem é da área do direito também, mas também outros servidores, outros profissionais liberais, profissionais da ajuda e também aquelas pessoas que querem entender essas leis e entender como aplicar essas leis na própria vida e, claro, de Lambuja vai receber também esse olhar dentro do judiciário. Então, por exemplo, o segundo módulo nós vamos falar do direito ao pai, ou seja, todos nós temos direito a um pai, a ter um pai. E muitas vezes a própria lei traz, puxa vida, essa criança não tem pai. Então no próprio documento está ali escrito o nome da mãe e o pai desconhecido ou pai ausente. Muitas vezes as próprias pessoas que trabalham em abrigos, os próprios ajudadores que acolhem essas crianças abandonadas, elas também têm uma visão de, puxa vida, coitada dessa criança, ela não tem pai, ela não tem mãe, quando na verdade ela tem pai, ela tem mãe, eles podem estar ausentes, mas o DNA dessa criança conta a história destes pais, ou seja, nessa criança os pais estão sempre presentes. E quando um ajudador olha para a criança na força dela, ou seja, em vez dela ser uma coitada que está fadada, abandonada, sem força, carente, quando a gente olha dentro deste aspecto, dessa forma para essa criança, é como se a gente tirasse dela muitas das possibilidades de crescimento, de sucesso na vida. Agora, quando um ajudador consegue olhar para essa criança e enxergar atrás dessa criança a mãe dela, o pai dela, toda essa ancestralidade que também faz parte, mesmo que essa criança não conheça, mesmo que a gente não saiba quem é, quando um ajudador consegue olhar para essa criança dessa forma, eu vejo você na sua força e com toda a sua história e respeito isso dá força para a criança. E essa criança não precisará, na adolescência, repetir uma história na busca da história dela. Onde ela não precisa abandonar um filho ou fazer um aborto, alguma coisa assim, para se encontrar pela porta dos fundos com essa mãe que abandonou, com esse pai que abandonou. Então, tudo isso nós vamos conversar. Eu não vou me estender assim, não vou falar tudo, né? Mas nós vamos falar então também, dentro desse módulo, sobre adoção, sobre guarda e alimentos, separação, como é que é isso dentro do ponto de vista sistêmico, porque são mudanças de paradigmas, é um outro jeito de entender, é um jeito mais abrangente, onde não existe assim o Lé com Cré. Quer dizer, claro, o Lé com Cré existe, aquilo que a gente já conversou numa outra live, né? Todos têm uma razão justa, que faz de cada um ser, fazer, pensar exatamente como pensa, exatamente como faz. E ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Então, nesse módulo, especialmente sobre pais, nós vamos falar sobre isso, né? Tem o terceiro módulo que
fala sobre casais, então um olhar sistêmico para o nascimento dos pais, porque os pais nascem quando acontece a primeira gestação, a primeira vida ali gerada pelo casal. E esse módulo vai acontecer no dia 26 e 27 de maio, o quarto módulo no dia 23 e 24 de junho, o quinto módulo no dia 27 e 28 de julho, o sexto módulo no dia 18 e 19 de agosto e os 2 de supervisão, que são os 2 últimos, no dia 29 e 30 de setembro e o último no dia 20 e 21 de outubro, né? Então, como é que você pode fazer para se informar melhor? Entra no site Instituto Vera Bassoi e você vai ver ali cursos. Você clica em cursos, vão abrir várias possibilidades, porque existe também um outro curso, que é um curso de extensão universitária também, em constelações, né? Onde esse olhar não é voltado para a área do direito, é um curso de formação de consteladores, especificamente, né, para atuar em consultório e em grupos também. E vocês vão ver ali cursos, você clica em formação em constelação sistêmica aplicada ao judiciário e vai ter ali todas as informações. Na verdade, você vai abrir o quê? Você vai abrir esse link e ele já é um link de inscrição. Mas você não precisa se inscrever, você pode rolar o mouse para baixo e ali vai ter todas as informações. Conteúdo do curso, as datas, formas de pagamento, valores, formas de pagamento, tá tudo ali. E se você quiser e se interessar, você pode fazer uma pré-inscrição, porque ali, nessa página, você rolando, você vai ver ali pré-inscrição, ou seja, você não vai precisar pagar nada. E para a gente é interessante saber se você se interessa, quem que quer fazer o curso, se você precisa de mais informações, porque aí a gente pode entrar em contato diretamente e fornecer mais alguma informação que seja importante, né? Sobre o curso, eu acho que é isso. Então, como é que a gente vê? Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu até fiz uma colinha aqui para mim, que como é que é esse trabalho de constelações no judiciário? Eu sei também, e a gente sabe, que tem muita gente fazendo também barbaridades e chegando e querendo impor a constelação familiar como um método adequado de solução de conflitos, o que realmente é, né? Ele passou, o Dr. Sami Storch, que é um juiz que atua na Bahia, que é um dos nossos professores na pós-graduação, ele fez um curso de constelação familiar e quando ele terminou o curso, ele teve digamos assim, um insight muito legal e ele teve uma grande oportunidade quando o judiciário se abriu para métodos alternativos de solução de conflitos. E ele trouxe o projeto de trabalhar com as constelações familiares no judiciário, ele pôde testar isso, ele colheu resultados maravilhosos com a aplicação das constelações no sistema judiciário. Inclusive, eu não sei se vocês assistiram Fantástico, aquela reportagem sobre constelações, é esse juiz, né? Essa pós-graduação que eu estou terminando. E então a constelação ela é vista como um método adequado de solução de conflitos. Mas muitas vezes consteladores, talvez até na euforia e na animação de ficarem tão animados com os resultados, acabam passando por cima daquilo que já existe. E essa não é a ideia. E isso também nem é sistêmico, porque dentro do ponto de vista sistêmico e dentro da lei da hierarquia, aquilo que já existe tem precedência sobre aquilo que está chegando agora. Então, o ideal é quando a gente chega realmente em último lugar, quer dizer, eu estou chegando agora como último, e como último eu posso ser uma ferramenta útil. Se a gente quer usar e quer impor esse tipo de informação, esse novo olhar a uma coisa que já existe, é claro que a gente vai bater de frente. E é claro que nós não vamos fazer um bom trabalho. E é claro que esse trabalho vai ser rejeitado, mesmo sendo um trabalho tão eficiente, uma ferramenta tão útil e que pode ser realmente aplicada de uma forma adequada. Outra coisa que eu gostaria de falar agora,
já meio que para finalizar, porque nós não temos muito tempo e eu acabei gastando muito tempo na propaganda desse curso, que claro, eu vou fazer, porque como eu sou também uma das docentes e acredito muito nesse trabalho, apesar de não ter autorização oficial para fazer constelação como mediadora, eu uso muito desse olhar sistêmico quando eu lido com os casais, nas separações, nas questões de guarda, alimentos, visitas. Então, eu percebo que isso realmente é muito pacífico. Então, digamos, dentro desse olhar, né, mesmo dentro do olhar jurídico, quando um juiz julga, ele acaba julgando um certo e um errado. No caso de um assassinato, por exemplo, existe um algoz, existe uma vítima. Quando a gente amplia um pouco esse olhar, né, quer dizer, existe um algoz, vou até trazer isso aqui só para vocês, para oferecer um pouquinho do olhar sistêmico para vocês. Digamos que este homem matou alguém. Ele é um assassino. Se eu olho para ele como indivíduo sozinho, ele é um assassino, eu condeno ele é um algoz. Agora, eu só posso, ou eu condeno, se eu não enxergo o seu entorno. Se eu entendo de onde ele vem, que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, que ele tem toda uma história que fazem dele exatamente o que ele é, as dores que ele viveu, o contexto que ele cresceu, como é que eu vou ver? Eu vou poder ampliar o meu olhar e aqui eu vou perceber que, na verdade, não existe um algoz e uma vítima. Todos, no final das contas, são vítimas de uma forma ou de outra. E esse é um outro patamar de olhar, um outro patamar, um segundo patamar. E existe ainda um outro patamar que está além deste. Quando eu enxergo aqui que esta vítima, ela também tem a história dela. E que, de alguma forma, na história dela, ela também tem uma predisposição a encontrar este algoz. Isso eu falei também em programas anteriores, né? Essas exclusões, essas culpas sistêmicas, onde a gente acaba equilibrando uma questão. Se na minha família alguém ganhou muito com a perda de alguém da minha família depois se coloca e se predispõe a perder algo, como que para equilibrar esse sistema, a serviço desse sistema. Então, quando eu olho dentro deste olhar, não existe um algoz e uma vítima, não existem duas vítimas, existem dois que se encontram, por ressonância. Se este vibra ali malha de ferro, é o ímã que vai atrair. E aqui, dentro deste outro patamar, cada um fica com a sua parte na responsabilidade por ter se atraído de alguma forma um para o outro e escrito essa história. Então, só para dar um gostinho para vocês do que é esse pensamento sistêmico. Quando a gente toma a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nós temos pela nossa vida, de forma consciente ou inconsciente. De alguma forma, isso hoje a física quântica mostra, tudo acontece por ressonância. São atrações, ressonância, informações. E a gente se encontra e escreve essa história. Bom, pessoal, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito vocês terem me assistido. E se vocês gostarem ou se interessarem pelo curso ou souberem de alguém que se interessa, por favor, divulguem. Meu WhatsApp é 15, né? 991 11 5467. E se vocês quiserem, também podem entrar em contato direto comigo. Muito obrigada e um beijo. Boa semana para vocês.